tentou esquivar da pergunta, né? Não, da resposta. Não... Então tem suspeitas que a própria ONU tem corruptos dentro da ONU. Tem. A gente tem essa suspeita, né? Porque eles estão no país. E acontece muitos massacres, né? E esse conflito já dura 20 e poucos anos, 23, 24 anos, e já fez um número muito grande dos mortos. A gente não tem a certeza dos números, mas nós calculamos pela frequência diária dos ativistas que estão na região, que eles mandam, né, desde 1998 até então, porque já o Mapping Report, já na época, até 2008, falava de 5 milhões de pessoas mortas. 5 milhões, já em 2008. Então, hoje, nós temos cerca de 12 a 10 milhões de vítimas. Se a gente vai no número de 100 mortos por dia. E são pessoas que não têm nada a ver com conflito. Nada a ver com conflito. São pessoas civis, né? Pessoas civis que, infelizmente, se encontram num cenário que envolve muita questão econômica, muita exploração do minério, com uma passividade do governo e também dessas forças que vieram do exterior com o objetivo de apaziguar. E tu mostrou a cicatriz que tá na cabeça. O que foi isso? Essa cicatriz foi... porque assim, quando eu não gosto muito de contar, mas eu vou contar. Quando meu tio, né, onde eu cresci, voltou, ele começou a trabalhar num partido político da oposição com o Kabila, Kabila filho, né, que ficou 18 anos no poder. E eu já tinha uma visão política eu já estava na faculdade, eu já estava com essa visão, e a gente conversava muito. E ele foi assassinado, ele foi morto, né, em casa. Então nós fomos levados, porque a gente morava, como uma casa gigante, a gente morava lá com alguns primos também, então nós fomos sequestrados, né, e torturados. E ele foi assassinado também. Quem fez isso? O governo ou esses grupos? Porque assim, é muito complicado. Na época de Mobutu, de Kabila, a maioria dos ditadores, eles usam muito o serviço secreto. O que, por exemplo, estou falando aqui agora, contar isso aí, se for num regime ditatorial, o cara pode chegar aqui e simplesmente me sequestrar, ser torturado. Se a gente estivesse ao vivo no Congo agora, isso ia acontecer? Acontecer com certeza, porque eles estão ouvindo, eles estão em qualquer lugar, você não imagina. Estão na faculdade, eles estão nas igrejas, eles estão nos ônibus, no metrô. Aqui eu percebo no mundo, o Brasil não é o mundo ocidental, mas que seja no mundo ocidental, na Europa, outros países, ou aqui talvez no Brasil, você não vê muita conversa nos lugares públicos. As pessoas não conversam entre si. Mas isso não acontece lá, por exemplo. Na nossa sociedade, você entra no ônibus, o cara solta um assunto, todo mundo comenta, não conversa. Né? A pessoa não fica no celular, não fica nessas coisas. Né? Então, o serviço secreto, ele age muito. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o meu professor de geopolítica dizia uma coisa, que o serviço secreto, na forma do serviço secreto usado nos países de ditadura, é como o sangue no corpo do ser humano. Então, qualquer lugar que você pega um estilete, se passa, vai sair sangue. Então, essa infiltração do serviço secreto, você não sabe quem trabalha com quem. E quando é que tu teve noção de que isso acontecia? Porque eu imagino que até um determinado ponto, tu tava um pouco ingênuo, né? Tu não imaginava que eles estavam infiltrados em todos os lugares. Quando é que tu entendeu? Você começa a entender isso quando você abre os olhos, né? Quando você começa a ter essa noção de que, poxa, tipo, meu país é assim, você começa a pesquisar, conversar, trocar ideia com as outras pessoas, você começa a prestar mais atenção, a buscar, a fazer pesquisas, você vê que realmente já acontece e você estava fora desse contexto, né? E aí tu começa a desconfiar de todo mundo que tá perto. Isso, desconfiar e começar a ver, enxergar também outras pessoas vítimas dessas questões. Né? Muitos líderes, né? Muitas pessoas que lideravam, ONGs, ONGs para poder denunciar esse tipo de comportamento.
sofre sequestro relâmpago, sofre ameaças cotidianos. Muita gente da diáspora, você tem acesso com eles, você conversa com eles, porque querendo ou não, a maioria de nós que estamos na diáspora, a maioria, tem algumas que saíram por motivo óbvio, de poder morar fora, mas a maioria saíram por motivos, né? Tipo, não poder expressar, não poder tentar mudar o país, né? Uhum. Como é que é o nome do serviço secreto? Tem? Na época chamava ANER, né? Tipo, Agência Nacional de Renseignement, Agência Nacional de Inteligência, uma coisa assim. Então a gente tava falando sobre o dia que entraram na tua casa lá e mataram o teu tio. Sim. Tu acha que foi esse serviço secreto? Sim, porque assim, eles chegam. Assim, como a gente tá nesses meios, a gente sabe que é serviço secreto. Porque isso é uma prática que existe há muitos anos já. Uhum. Então você acaba sabendo que realmente isso. Uhum. É pela linguagem, pela forma de se expressar. Né, eles falam também, entendeu? Aí eles vão, né, com essas práticas de tortura, né, também levar nos cativeiros, lugares que você não conhece ninguém. Eles chegam lá te questionar por que você está envolvido, o que ele faz, você sabe das coisas. Né? Isso aconteceu contigo? Sim, você sabe das coisas. Um monte de coisa eu não posso falar aqui, né? Tá. Mas é assim que funciona. Isso foi nesse dia que entraram na tua casa. Sim. E mataram teu tio. Sim. E eles pegaram vocês todos da família. Na verdade, ele é isso, pegar todo mundo. Na verdade, os homens, as mulheres, às vezes, não mexem muito, né? Então, então pegam todos os homens, né? Como ele era muito influente também no partido político da oposição na época, né? Então, levaram todos nós. Pra um cativeiro. Isso, a gente ficou... Na verdade, não foi cativeiro. Foi o... tipo um escritório dele, não escritório também, mas o escritório deles, né? Mas um escritório secreto deles. Né? E lá ficou uns 3 dias lá. 3 dias? Isso, tentando pegar alguma informações do que vocês sabiam isso, e tal. E meio a isso, tortura, batiam Isso, tudo isso. Caralho. Mas isso foi quando tu tava na faculdade ou foi antes? Isso, eu já tinha terminado a faculdade já. Porque eu terminei a minha faculdade eu terminei em 2011. 2009 fiz a minha primeira parte, 2011 eu terminei. Isso ocorreu em 2011. E qual era... Final de 2011. Quando tu, no meio da faculdade, que tu tem acesso àquele documento, tu vira um ativista, né? Isso, aí nesse meio mesmo, porque quando eu volto em 2009, aí eu faço 2 anos de pesquisa de mestrado, né, de pós, né, 2 anos depois lá, que esse sentimento começa a surgir, né, dentro de você, começa a aquecer. Aí você tem alguém da família que também, toda vez que ele fala, porque a gente chegava a conversar com ele, mas não muito, assim, porque não via interesse, na verdade, na gente, né, de, olha, mas só chamava atenção, nós vivemos num país que você, dessa geração, você precisa mudar as coisas. O legado que nossos pais, que os nossos avós deixaram para eles, que era para a gente continuar com esse legado, para não se envolver, né, para não ficar distraído, né, saindo com os amigos, né, tal. O teu tio falava isso pra ti? Isso, tipo, dando uma moral, né, mas se você, tipo, jovem, né, se você não tem muita noção, você fala, tipo, minha vida é isso, tipo, vou estudar, tenho alguém, eu saio e tal, a minha vida é isso. Só que ele chama, olha, a gente vive num contexto que você precisa se envolver mais, entender mais, que esse país não tá indo bem, isso aqui, tipo, né, tentar chamar, mas não obrigando a pessoa, porque até então, a cultura política que eu percebo, talvez, aqui, não é a mesma tipo de cultura política, né, que nós temos lá. É totalmente diferente. A maioria das pessoas ainda, mesmo tendo esse sentimento, né, de gostar da nação, né, mas eu acho que a consciência, a gente ainda faltava um pouco. Aquela consciência de que dá pra mudar as coisas e tal. Isso, que tipo, eu tô aqui de boa, mas talvez tenha lá uma moça, um cara que tá... que foi assassinado, que tive que sair da sua casa, né?
né, correndo, né, por tal motivo. Às vezes eu ouço isso na mídia, mas a mídia também, sabe, com toda com todo linha editorial. A mídia não é independente lá. Não é independente. Isso. A mídia também não é independente. A mídia oficial não é independente, não fala desse tipo de coisa. Né? Mas tem emissoras ou jornais que não são do governo lá? Tem. Mas tem. E eles, como é que eles se posicionam? Quando eles se posicionam contra o governo, o dono da emissora ou é assassinado, ou é preso, torturado, ou eles perdem o sinal da emissora. É cortado. Então, basicamente, todo mundo tem que falar bem. Todo mundo tem que falar bem. Ou você fala bem, tudo bem, né? Você vira corrupto, ou você vai embora do país, ou você claramente escolhe perder a vida. E eu não acredito numa luta. Que tem o objetivo de você perder sua vida. Eu não acredito. Eu acho que quando a gente luta para mudar algumas coisas, ou mudar a nossa vida, a gente tem que desfrutar, viver, né, isso, né, que essas mudanças.